Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Sou muito grato pela oportunidade nessa noite. Pastor Henrique, se quiser pode me ajudar eu, então bota um somzinho aí bem baixinho pro teu amigo. Amém. Louvo a Deus por esse ministério, por esta igreja. Confesso que sinto muito grato a Deus por esse ministério, né? Por esta igreja, que neste lugar eu também tenho aprendido muito através de seminário, e Deus tem feito coisas grandes. Abre sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 22, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus está na casa, já falou conosco através dos louvores, de cada palavra. Se o terminasse agora, já estaria saindo daqui alimentado por Deus, cheio da presença de Deus. 1 Samuel capítulo 22, quem achou diga graças a Deus. Aleluia. Que diz assim o texto da palavra de Deus, no versículo 1, versículo 2, em nome de Jesus. Amém? Depois, Davi, se retirando-se desse lugar, escapou-se para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e havia com ele cerca de 400 homens. Amém? Você pode repetir esse versículo comigo? 1, 2, 3. Versículo 2. E ajuntaram-se a ele todos. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. Repete comigo: endividados, amargurados de espíritos. Diga graças a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O texto vai dizer nessa noite que agora Davi, ele vai se colocar dentro de uma caverna chamada Adulão. E o texto vai dizer que a sua família, sabendo que ele estava ali, foram até ele. E o texto também vai dizer que Davi, estando dentro da caverna, cerca de 400 homens que estavam em aperto, endividado e amargurados de espírito. Mas para que nós possamos entender a história de Davi, ela não vai começar desse jeito e nem vai terminar desse jeito. O texto vai dizer que Davi agora, ele, antes de tudo isso acontecer, a Bíblia vai dizer que quem reinava em Israel era Saul. O texto vai dizer que antes de Saul reinar em Israel, quem
reinava em Israel não como rei, mas como sacerdote, como profeta e como juiz de Israel era Samuel. O texto vai dizer que Samuel, ele cresceu na casa do Senhor. Samuel, ele cresceu nos caminhos, nos preceitos do Senhor. E o texto vai dizer que Samuel, ele governava Israel com justiça, debaixo da direção de Deus. Mas o texto vai dizer que agora Samuel vai ficar velho, vai ficar avançado em dias. E a Bíblia vai dizer que agora Samuel vai dar algumas responsabilidades aos seus filhos. Os seus filhos agora passarão a governar com ele. Mas o texto vai dizer que isso vai incomodar o povo, porque o povo vai agora entender que os filhos de Samuel não é como Samuel. Samuel, ele estava debaixo da direção. Os filhos de Samuel se desviaram da direção. Então o povo de Israel começa a ficar incomodado e começa a ficar perturbado, porque sabe que Samuel a qualquer hora vai passar para o Senhor, vai morrer. E quem vai passar a governar vai ser os seus filhos. Os filhos de Israel agora vão olhar todas as nações em volta de Israel e vão entender que todas as nações tinham rei, só Israel que não tinha rei. E o texto vai dizer que agora Israel vai pedir um rei a Samuel. Samuel, como era homem de oração, homem de comunhão com Deus, vai orar ao Senhor, vai fazer a sua petição a Deus em favor do povo, naquilo que o povo estava pedindo, segundo a necessidade do povo. E agora Deus vai dizer para Samuel: Samuel, já que eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. Mas explica a eles qual é os preceitos de um rei. Explica a eles qual é a exigência de um rei. E o texto vai dizer que Samuel explica, mas o povo não queria ouvir Samuel. Disse: Samuel, nós queremos um rei. Não interessa. E o texto vai dizer que agora Deus vai dar um rei para Israel. E quem começa agora a reinar em Israel é Saul. Você vai entender bem que não foi simplesmente Samuel que levantou Saul. Não foi o povo de Israel que levantou Saul. Mas foi Deus que deu Saul para que viesse a reinar em Israel. Louvado seja Deus pelo pedido do povo. E o texto vai dizer que Saul agora começa a andar nos caminhos do Senhor. Saul começa agora a participar das guerras. Saul agora começa a descer. Saul começa agora a fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Mas o texto vai dizer que o tempo vai passar. E Saul agora parece se cansar de Deus. E agora Saul deixa a soberba entrar dentro do seu coração. Deus lhe dá um mandamento dizendo: olha, você vai a tal nação, você vai lá nos Amalequitas, vai matar todo mundo, vai matar o rei de Amaleque. E o texto vai dizer que agora Saul não obedeceu a Deus, poupando os melhores das ovelhas e poupando a vida de Agado. Ou seja, Saul não fez aquilo que Deus havia mandado. E o texto vai dizer, lá no capítulo 15, que é melhor, louvado seja Deus, você obedecer a Deus do que você sacrificar. É melhor você entender ou você atender do que você fazer sacrifício de tolo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele se agrada mais da obediência. Louvado seja Deus, porque a desobediência para Deus é como pecado de feitiçaria. E o texto vai dizer que agora o reino de Saul é cortado. E Deus fala para Samuel o seguinte: Samuel, você vai fazer o seguinte, você vai ungir agora, louvado seja Deus, um homem segundo o meu coração. Aonde, Senhor? Dentro da casa de Jessé. O texto vai dizer que agora Samuel, ele obedece aquilo que Deus está falando. Mas o texto vai dizer que ele vai temer a Saul, porque ele vai pensar o seguinte: eu vou lá ungir outro rei e Saul vai mandar me matar. Mas Deus vai dizer o seguinte para para Samuel: Samuel, tu vai fazer o seguinte, quando você chegar lá em Belém de Judá, você diz que você vai sacrificar o Senhor. Estratégia de Deus para Samuel.
E o texto vai dizer que Samuel, chegando em Belém de Judá, ele vai até a casa de Jessé. E quando ele bate lá na casa de Jessé, quem sai é um homem chamado Eliabe. Quem era Eliabe? Era o homem mais bonito da casa. Era um homem de alta estatura, de grande porte. E o texto vai dizer que agora Samuel vai pegar o óleo e vai tentar ungir a cabeça de Eliabe. Agora o texto vai dizer que Deus vai dizer o seguinte: não faça tal coisa, porque eu não atento para a aparência. O homem vê aquilo que está por fora, mas eu vejo aquilo que está por dentro. Samuel estava acostumado a ungir pessoas de belo porte. Samuel estava acostumado de olhar pela aparência, mas Deus falou o seguinte: Samuel, não faça isso, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê aquilo que está por fora, mas Deus vê aquilo que está por dentro. Às vezes nós, como seres humanos, pastor, nós estamos acostumados a julgar as pessoas pelo lado de fora. Nós estamos acostumados de olhar para as pessoas, essa pessoa se veste desse jeito, essa pessoa fala desse... E acabamos julgando. Por quê? Porque nós julgamos segundo a aparência. Mas Paulo vai dizer o seguinte: não julgue segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O texto vai dizer que quando Samuel vai ungir, Deus vai dizer: Samuel, tu está vendo por fora, eu estou vendo por dentro. Tem um Deus aqui neste lugar, que ele não te conhece só por fora, ele te conhece por dentro. Tem um Deus aqui neste lugar que não olha a tua aparência, ele olha o teu coração. Tem um Deus aqui neste lugar que te conhece por dentro. O texto vai dizer que quando ele vai ungir, Deus diz: você conhece por fora, Samuel, mas quem vê por dentro sou eu. E o texto vai dizer que agora vai sair Eliabe, vai sair Abinadab, vai sair Samar, e o texto vai dizer que passa agora os 7 filhos de Samuel. E Samuel agora pergunta: Jessé, acabaram todos os seus filhos? E Jessé vai dizer: meu senhor, ainda tem um. Quem é esse? É um menino chamado Davi. E aonde ele está? Ele está lá no meio das malhadas. Ele está lá no campo. Ele está lá no meio das ovelhas. Quando Deus manda ungir Samuel, ungir Davi, Deus não fala nome. Mas quando Samuel pergunta quem é o menino, quem é o homem, ou melhor dizendo, Jessé vai dizer: é Davi. E aonde que ele está? Está lá nas malhadas. Só para que você viesse entender, Davi, ele é o último da casa. Só para que você venha entender nessa noite. Quem era Davi? Ninguém conhecia. Perguntava-se quem é os filhos de Samuel. Samuel eu conheço. Conheço Eliabe, conheço Abinadab, conheço os outros filhos. São homens de guerra. Mas Davi, quem é? Nunca ouvi falar. Aonde ele está? Está lá no meio das malhadas. Aonde ele está nesse momento? Está lá no meio do campo. Fazendo o quê? Tomando conta de ovelha. O texto vai dizer que Samuel diz: não nos assentaremos à mesa até que ele venha. E agora vem Davi caminhando com as suas vestes talvez toda esfarrapada, talvez com as suas vestes cheio de mato. Quem olhava para Davi até sorria, porque quem era Davi? Homem de pequena estatura, homem ruivo, e na sociedade judaica na época não era normal nascer um homem como Davi, ruivo, de boa aparência,
cheio de sarda no rosto. Quem olhava para Davi ria. Quem olhava para Davi zombava. E isso era comum dentro da sua casa. Porque Davi era o último a se assentar na mesa. Davi tomava conta de ovelha enquanto seus irmãos estavam lá no campo de guerra. Enquanto seus irmãos estavam lutando pelo exército de Saul. Mas Davi estava onde? Lá no meio das malhadas, cuidando de ovelha. Quem olhava para os irmãos de Davi, falava, são homens de guerra, são futuros reis de Israel, são generais. Mas quem olhava para Davi, não dava nada. Esse daí vai chegar a lugar nenhum. Esse daí, ninguém sabe nem quem é o nome. Aonde que ele estava? Lá no meio do campo, aonde, no lugar aonde ninguém queria ficar. Mas ele estava lá fazendo o quê? Tomando conta de ovelha. Mas ele estava lá fazendo o quê? Obedecendo a ordem do pai. E o texto vai dizer que agora Samuel diz: não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Olha só a honra do céu que Deus está exercendo agora sobre a vida daquele que era rejeitado dentro da casa. Olha só a honra do céu que Deus agora estava revelando sobre a vida de Davi, sobre aquele que para ninguém não era nada. Quando os irmãos iam jantar ou almoçar, eles comiam primeiro e o resto que sobrava, provavelmente, era de Davi. Davi vinha do campo todo sujo. Naquela humildade, aguardava os seus irmãos comer, porque os seus irmãos tinham valor dentro da casa. Porque os seus irmãos tinham valor de pai, tinha valor de mãe. Quem olhava para os seus irmãos, dizia, são homens de guerra. Davi quem é? Não, Davi é o último da casa, é o último a comer, não tem problema. Mas nesse dia, Deus decide mudar a história daquele que era rejeitado dentro da própria casa. Me prova isso, pastor Maurício. Samuel vai dizer o seguinte, olha, talvez Eliabe, Abinadab e Samar falou o seguinte, vamos se assentar na mesa, como é de costume, e almoçar. Mas Samuel deu uma ordem, o profeta disse o seguinte, não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Aí vem Davi, homem ruivo, de boa aparência. E agora Samuel vai pegar o azeite, o chifre, cheio de azeite, e vai derramar sobre a cabeça de Davi. Quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, eu posso entender aquilo que Davi escreve lá no livro de Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quem eram os maiores adversários de Davi? Era o urso, era o leão? Não! Eram os seus irmãos. Mas aí Davi vai escrever no livro de Salmo 23, versículo 3 ou versículo 4, ele vai dizer o seguinte, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Deus está te dizendo, né? Talvez você esteja nesse lugar nessa noite. Talvez você é o último da casa. Talvez você é o rejeitado. Talvez olham para você e dizem, ele não é nada. Talvez olham pela tua aparência e dizem, esse daí não vai chegar a lugar nenhum. Essa daí não tem futuro. Essa daí não tem estudo.
Mas Deus está dizendo, é esse daí que eu vou colocar no lugar de honra na mesa. Porque no lugar da tua vergonha, eu darei dupla. Quem recebe essa palavra nessa noite, tem uma unção aqui neste lugar, e a unção está sendo derramada. Se você crê nessa noite, Deus está te dizendo, o óleo está descendo renovo aqui neste lugar. A partir de hoje, tu não vai ser mais o mesmo. Deus vai mudar o cenário da casa. Aquele que era humilhado na casa, Deus vai colocar no lugar de honra. Aquele que era o último a comer na mesa, agora está no meio da mesa. E Deus está dizendo, só vai se assentar na mesa depois que ele estiver na mesa. Deus está dizendo, tem uma honra para você. Mesa significa alimento. Mesa significa comunhão. Mesa significa honra. Deus está te dizendo, a mesa está preparada. Se prepare, porque tem alimento para a tua vida do céu. E a história não termina aqui, continua. A partir daquele dia, Davi já não era bem olhado dentro de casa, piorou o negócio. Porque quem olhava para Davi por Samuel não é possível, só pode estar maluco. Desceu o óleo em Davi, quem é rei de Israel não é Davi, é Saul. E o texto vai dizer que o Espírito do Senhor sai da vida de Saul. E agora vem o Espírito permitido por Deus para atormentar Saul. Porque Saul estava andando em desobediência. E quem estava no palácio, quem estava ao redor de Saul, vai entender que é preciso cântico para expulsar aquele demônio. E quem eles vão pensar? Em Davi. Davi, tocador de harpa. Traz Davi. Quem é Davi? Homem ruivo, de boa aparência, sisudo em palavras e de gentil presença. E o texto vai dizer que Davi tocava a harpa e os espíritos saíam da vida de Saul. E Saul se sentia bem com Davi. Deus está te dizendo nessa noite, talvez você não tenha um lugar de honra. Talvez você está falando, mas pastor, lá no meu trabalho eu sou o último. Mas pastor, lá na minha casa eu sou... Deus está te dizendo, tem um lugar de honra para você. Quando menos esperar, vão mandar te chamar para orar. Quando menos esperar, vão mandar te chamar para aconselhar. Quando menos esperar, é quem que pode resolver esse problema, é ela. Por quê? Porque ela tem uma palavra. Por quê? Porque ela é de gentil presença. Por quê? Porque tem algo na vida dela que é diferente. Aí eu vou me lembrar de Malaquias capítulo 3, versículo 18, que a Bíblia vai dizer que então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está te dizendo nessa noite, Ele vai te colocar lá no meio daquele lugar, aonde você nem pensava. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, e que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Deus está te dizendo, aquilo que os teus olhos não viu, aquilo que os teus ouvidos não ouviu, e aquilo que jamais você imaginou, é o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai te surpreender. O texto vai dizer que agora tem guerra. E aonde tem guerra tem batalha. E aonde tem batalha, alguém tem que perder ou alguém tem que ganhar.
Há um vencedor e há um derrotado. E o texto vai dizer que agora quem vem Golias para afrontar o povo de Israel. E Golias, com uma palavra, ele não precisava nem estender a mão, só a palavra dele colocava medo em todo mundo. Mas agora o pai de Davi vai dizer: Davi, tu vai fazer o seguinte, leva aí esses pães, leva esses queijos para os seus irmãos e lá para os generais do exército, para que eles venham se alimentar, eles estão na guerra. E Davi, como é obediente, deixa as poucas ovelhas dele com alguém, porque o pastor de ovelha, ele tem responsabilidade em obedecer ao pai, mas também tem compromisso com as ovelhas. Ele não vai deixar as ovelhas só, ele vai deixar alguém tomando conta da ovelha. E o texto vai dizer que agora Davi vai lá no meio do exército levar os alimentos para os seus irmãos. E quem está afrontando o exército, Deus vivo? Golias. Todo mundo está com medo. Ninguém tem coragem de ir para a batalha. Às vezes na obra de Deus é assim. Tem um lugar onde que ninguém quer ir, ninguém vai, pastor. Mas quando alguém vai, tem alguém para criticar. Mas quando alguém faz, tem alguém para dizer. Ninguém faz, mas quando alguém mete a mão, sempre tem alguém para se levantar e dizer: ah lá, quer se mostrar para o pastor, ah lá, quer se mostrar para o pai, ah lá, quer ser melhor do que todo mundo. Mas Davi é obediente. Fala para o teu amado irmão: teu compromisso não é com o homem, teu compromisso é com o pai. Para com esse negócio de ficar se preocupando com aquilo que o homem vai pensar, irmão. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11: eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para de ficar se preocupando com aquilo que o homem vai dizer, com aquilo que o homem vai falar. Faz aquilo que Deus mandou você fazer. Obedeça a voz do Pai. Aí Davi vai lá. Quando os irmãos de Davi olham para ele, dizem: o que você está fazendo aqui? Nas nossas palavras de hoje, já veio fazer fofoca? Já veio levar coisas daqui para o nosso pai? O que você está fazendo? Aí Davi vai dizer: o que o rei vai dar? Quem derrotar esse gigante? Aí os irmãos dele desprezam ele. Os irmãos dele vai lá tomar conta daquelas poucas ovelhas. Às vezes tem pessoas que não entendem coisas da nossa vida. Ao invés de nos querer perto, querem nos ver longe. Às vezes tem pessoas que sabem do teu potencial, que sabem que você pode ajudar, que sabem que você pode somar, mas não quer te ver perto, quer te ver longe. E às vezes te expulsa até para longe. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite: quanto mais te mandarem para longe dos homens, mais estão te mandando para perto de Deus. Estão te mandando para longe, mas Deus está te dizendo: ele está perto, pode mandar ele vir. Pode mandar ele vir. Quando te jogarem em uma cisterna, te venderem para os ismaelitas, e você for parar lá no Egito e disserem: agora ele está longe, Deus está dizendo: agora ele está perto de mim. Porque entenda uma coisa, irmãos: é melhor você estar perto de Deus do que perto de homem. É melhor você agradar a Deus do que você agradar a homem.
Porque nós queremos fazer muitas coisas para agradar ao homem. Mas será que nós estamos agradando a Deus? O texto vai dizer que Davi, ele estava debaixo de uma ordem do pai. E o texto vai dizer que Davi agora, ele vai tomar uma posição de destaque, porque o exército não tem coragem de lutar com Golias, mas ele vai dizer quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. O que Davi está dizendo? Esse homem não tem aliança com Deus. Quem é ele para afrontar a nação eleita, o povo santo, o povo que Deus escolheu, a menina dos olhos? Davi entendeu a sua posição no reino. Nos dias de hoje, Deus quer que nós entendamos a nossa posição no reino. Fala para o teu amado irmão, você não é qualquer um no reino. Não, talvez para você tá, eu sou o menor da casa. Ah, pastor, já tô velho. Ah, pastor, não sei nem falar direito. Quem disse para você que Deus precisa disso? A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 26, que Deus não chamou as coisas muitos sábios, nem muitos entendidos, mas Deus chamou as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus chamou aqueles que não são para confundir os que são. Deus está dizendo, eu vou pegar você que não é e vou fazer ser, porque eu sou Deus. Deus está dizendo, eu vou pegar você pequenininho, que não tem estudo, que não tem muita aparência, que ninguém conhece. Deus está te dizendo, livro de Salmo, capítulo 113, versículo 7. Ele ergue do pau desvalido, do monturo necessitado, e faz-se assentar os lugares dos príncipes. Deus tem lugar de honra para você. Ai, xarabanda cai. Davi vai entender o lugar dele no reino. Davi vai dizer quem é esse incircunciso filisteu. Aí quem está olhando para Davi está observando Davi. Fala para o teu amado irmão, você está sendo observado. Porque às vezes, na empolgação, pastor, da obra, do dia a dia, do caminhar, nós falamos, eu estou com Deus, e o negócio é comigo, e é eu que faço. Mas sempre tem alguém observando. Vamos ver se isso que ele está falando são só palavras, ou se ele tem coragem mesmo. Davi vai dizer o que vai dar para quem derrubar esse gigante, para matar esse gigante. Quem está olhando está observando. Ué, não é possível. Todo mundo está com medo do gigante. Mas esse rapaz jovem, pequenininho, ele tem coragem. Mas o que possamos ver são só palavras. Vamos testar se realmente essa coragem é verdadeira. Como ele não podia diretamente derrotar o gigante, ele tinha que passar pela ordem do rei. Do general até o rei. O general vai pegar agora Davi e vai levar até Saul. Quando chega até Saul, Davi vai dizer, Saul, eu posso derrotar esse gigante. É como se fosse hoje Saul olhando para Davi e rindo da cara dele. Não é possível. Esse menino está brincando. Tu tem certeza que aquilo que você está falando? Ele vai dizer, meu rei, quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Esse cara não tem aliança com Deus.
Manda que eu vá lá, manda que eu possa ir lá e eu vou matar esse gigante. E hoje ele vai entender que Israel tem um Deus. O texto vai dizer que Saul agora admira a coragem de Davi. Mas Saul vai menosprezar Davi e vai dizer, ele é homem de guerra. Desde a sua mocidade. Você é menino pequeno. Davi tinha mais ou menos 16 anos de idade, 17 anos. Quem olhava para Davi dizia, é menino. Não tem experiência. Não tem chamado, não é nada. Quem é ele para dizer isso? Mas Davi disse, ó rei, manda que eu vá lá. E ele vai ter que entender, essas nações vão ter que entender que há um Deus em Israel. Mas que experiência você tem, Davi? Ó rei, eu vou contar uma experiência que aconteceu um dia desse comigo. Eu tomava conta lá das ovelhas de papai. Daqui a pouco saiu um leão e pegou a ovelha. O que eu fiz? Peguei a barba do leão, matei o leão e tomei a ovelha da boca dele. E não ficou por aí não, rei. Tem mais um negócio. No outro dia veio o urso. Tentou pegar a ovelha, eu fui lá e matei o urso da mesma forma. O rei falou, parece até, talvez o rei naquele momento disse, parece até história de quadrinho. Mas já que ele está dizendo, não tem ninguém corajoso para matar esse gigante, Davi, coloca a minha armadura aí. Porque como que você vai vencer esse gigante sem armadura? Davi vai cinge a armadura de Saul. Sendo que Davi era um homem franzino, era um homem pequeno, não tinha muito porte. Ele vai colocar a armadura de Saul e não vai conseguir caminhar, e não vai conseguir andar direito. E Davi vai entender, eu não posso vencer o gigante com isso. Fala para o teu amado irmão, gigante não se vence de qualquer maneira. Não se vence com armaduras humanas. Se vence com a armadura do céu. Pastor, me prova isso. Levando para o Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Paulo vai falar lá no livro de Colossenses que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu não sei se você está entendendo, mas no mundo espiritual tem duas pessoas que te conhecem: Deus e Satanás. Deus olha para você e fala, eu conheço ele. Satanás também olha para você e diz, eu conheço ela. Mas eu não conheço ela pelo aquele vestido que ela coloca. Eu não conheço ele pelo aquele terno bonito, mas eu conheço ele porque ele dobra o joelho. E quando ele dobra o joelho, ele é uma potência na mão desse Deus. O que intimida Satanás não é a tua aparência. O que intimida Satanás não é a faculdade que você tem, não é estudo, não é o conhecimento, não são sabedorias humanas. A pessoa mais simples, a menor pessoa dentro da casa de Deus, tem mais poder do que todo o inferno. Me prova isso, pastor. Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Deus está dizendo, pode ser o menor. Deus está dizendo, pode ser o mais desprezado, o mais esquecido, aquele que não tem aparência. Se dobrar o joelho, se obedecer a palavra, já é uma potência na mão de Deus.
É duas coisas que você não pode perder. É o contato com Deus através do joelho, que é a oração. Me prova isso, pastor Maurício. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Deus está te dizendo, se você dobrar o joelho, você vai conhecer até aquilo que está em oculto. O texto vai dizer que agora Davi larga a armadura. Fala com o teu amado irmão, é tempo de deixar a armadura. Não, fala com fé, é tempo de deixar a armadura de Saul e se revestir com a armadura de Deus. Paulo vai dizer no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10, nos demais, irmãos meus, seja revestido na armadura de Deus e em todo o seu poder, tomai sobre vós a espada do Espírito. O que é? É a palavra de Deus. Tomai sobre vós o escudo da fé para poder apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Cinja os vossos pés com a sandália do evangelho da paz. Cinja os vossos lombos com a couraça da justiça. Se revista com a armadura de Deus nessa noite, que o inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Deus está te dizendo, e depois de ter feito isso, vigiai. Eu vou terminar. O texto vai dizer que Davi vai para a guerra. Mas o interessante é que Davi não vai com escudo, não vai com espada nem com lança. Davi vai lá no ribeiro e pega 5 pedras. Mas por que, pastor, Davi pegou 5 pedras? Se só uma era capaz e foi capaz de derrubar os gigantes. Porque não havia só Golias. Se você for estudar em 2 Samuel, não havia só Golias. Havia mais alguns irmãos de Golias. Então Davi não foi preparado para derrubar só Golias. Quem olhava, Golias que estava afrontando, mas os irmãos de Golias estavam atrás. Se tentar contra Golias, nós vamos lá e matamos todo mundo. Aí Davi vai observar que tinha Golias, mas havia mais 4 irmãos de Golias. Davi vai com 5 pedras. No pensamento de Davi, Davi está dizendo, eu vou derrubar Golias, mas eu vou derrubar também os 4 irmãos de Golias. Deus está te dizendo nessa noite, eu vou te dar armas, eu vou te dar ferramentas, que gigantes não prevalecerão contra a tua vida, será suficiente para derrubar gigantes. O gigante vem e diz, quem é você para vir contra mim com pau? Está pensando que eu sou o quê? Cachorro? Hoje mesmo eu vou te matar, Davi. E você vai ver que Israel não tem valente, não tem ninguém. Mas o texto vai dizer que ele vai afrontar não só Israel, ele vai afrontar o Senhor. Enquanto está afrontando ele, você está tranquilo. Mas quando afronta o Senhor dos Exércitos, aí ele se levanta do trono. Salmo capítulo 113, versículo 6. Ele está sentado sobre o trono, mas quando ele se levanta, se prepara. E prova isso, pastor. Senaqueribe afrontou o Deus vivo. Ezequias vai pegar a carta
Ele vai entrar dentro da casa do Senhor e vai estender a carta e vai dizer: Senhor, essa afronta não é minha, essa afronta é do Senhor. Foi o suficiente para Deus enviar só um anjo para matar 185 mil. É só um anjo que Deus precisa para jogar por terra esses demônios que estão afrontando a tua casa, que estão se levantando contra a tua vida. É só um anjo. O texto vai dizer que agora Davi, ele vai dizer: olha, eu vou te matar, porque eu tenho potencial, porque é eu que sei. Davi vai dizer isso não. Davi vai dizer o seguinte: olha, você afrontou o exército do Deus vivo. Hoje mesmo o Senhor vai me entregar o Senhor vai entregar, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E saberás que tem um Deus em Israel. Quando o gigante se posiciona, Davi vai pegar a funda, Davi vai pegar a pedra. Quando o gigante joga a lança, Davi, ele escapa. Quando agora o gigante se levanta, Davi vai com a funda e taca a funda. Mas o interessante, pastor, que não foi a força de Davi. Quando a pedra vai, quem lança a pedra é o Senhor. Deus está te dizendo: se você tiver fé, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. Deus está te dizendo: joga essa pedra, confia, acredita, porque quem vai derrubar esse problema sou eu. O gigante caiu. O gigante caiu. Mas fala comigo, ainda estava vivo. Não adianta derrubar só o gigante, tem que matar ele. Davi derrubou o gigante, mas ele estava só ferido. Davi entendeu que o gigante estava caído, mas não estava morto. Deus está te dando condições nessa noite para matar esse gigante de vez na tua vida. Talvez seja esse gigante do vício. Talvez seja esse gigante do velho homem. Talvez seja esse gigante que talvez você não consegue resistir certas coisas. Deus está te dizendo: eu já feri nessa noite. Mata ele. Davi vai lá, pega a espada e corta a cabeça do gigante. Quem olhar vai dizer: Davi venceu a batalha. A Bíblia vai dizer que o exército de Israel persegue os filisteus até a entrada de Gaza. Ou seja, todos os inimigos foram derrotados diante de Israel. O texto vai dizer que quando Davi volta, no outro dia, as irmãs vão dizer: Davi, Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Vão cantar dizendo: Saul matou o seu 1.000.000, mas Davi matou 10 milhões. E como Saul não tinha o Espírito de Deus, ele vai dizer: o que é que basta para Davi senão o trono? E vai começar a perseguir Davi, para tentar matar Davi. O texto vai dizer que Davi vai para o deserto. Davi sobe os montes. Davi está no meio das rochas. Davi está no gibeiro, está no meio dos rios. Está fugindo de Saul. Ué, pastor, mas Davi não foi consagrado a rei de Israel? Davi foi consagrado, mas Davi respeitou o tempo. Davi poderia dizer: eu já sou rei de Israel, eu vou matar Saul e vou ficar com o trono, pô. Deus me ungiu. Mas a Bíblia vai dizer: o
que chama atenção na vida de Davi é que Davi não quer aparecer. Davi vai respeitar o tempo de Deus. Você precisa entender o tempo de Deus na tua vida. Davi foi perseguido, Davi foi caluniado por Saul, mas a Bíblia vai dizer que Davi estava debaixo da graça de Deus. Aí vai se cumprir aquela palavra no livro de Salmo capítulo 40: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi chorava, Davi clamava a Deus. Davi foi perseguido, não tinha mais ninguém com Davi. E aonde Davi foi se refugiar, pastor? Dentro da caverna. Vai vir momentos na sua vida, na minha vida, meu irmão, que a única coisa que vai sobrar é o deserto. Vai ver momentos na minha e na tua vida que a única coisa que vai sobrar é uma caverna. E talvez dentro dessa caverna Davi sozinho estava pensando: Deus me ungiu rei de Israel, Deus me prometeu o trono, e aonde que eu estou? Dentro da caverna. Deus me ungiu rei de Israel, e aonde que eu estou? Sendo perseguido por Saul. Davi não ficou 1 ano sendo perseguido, 2 anos. Davi ficou vários anos sendo perseguido, comendo pão no deserto, sendo caluniado, mas debaixo da graça. Por isso no livro de Salmo 91 ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Só quem pode se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Permissão, pastor. A Bíblia vai dizer que Davi estava dentro da caverna. Talvez você está aqui nessa noite. Você já deu até a paz do Senhor para o irmão, para o pastor, mas você sabe a caverna que você tem vivido. Talvez você está aqui nessa noite e você tem sofrido, mas você não tem desistido. Por isso a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, versículo 9: eu sei que tu tem pouca força, eu sei que tu tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Por isso eu te livrarei da provação que virá sobre toda a terra. Deus está te dizendo: tem caverna, mas tem refúgio de Deus para a tua vida. Deus está te dizendo: tem calúnia, mas tem resposta de Deus para a tua vida. Deus está te dizendo: tem deserto, mas tem sustento, porque Deus está te dizendo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, versículo 4: Ele te deu do maná que nem seus pais comeram, Ele te permitiu sofrer no deserto, para que você viesse entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso Davi vai dizer no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso no versículo 105 ele vai dizer: lâmpada para meus pés e a tua palavra. Deus permitiu essa caverna não para que você viesse desistir. Deus permitiu essa caverna não para que você viesse retroceder, não para que você viesse olhar para trás, mas para que você viesse entender.
que ainda tem refúgio para a tua alma, que ainda tem socorro para a tua vida. Deus está te dizendo, livro de Salmo capítulo 46, Deus é socorro bem presente no dia da angústia. A angústia chegou, mas Deus está dizendo, eu estou do lado, eu estou do lado. Davi estava sozinho na caverna, mas agora a família de Davi vai entender que ele está sozinho. Então, rejeitado agora, foi abraçado pela família. Talvez tem pessoas que estão do teu lado, não entendem o teu ministério hoje, mas depois desse deserto, dessa caverna, Deus vai levar eles até você, e eles vão dizer, homem de Deus, é mulher de Deus, eu quero estar do teu lado. Quem não tinha ninguém, agora Deus vai enviar 400 homens. Quem é esses 400 homens? A Bíblia não vai dar nome agora, mas lá na frente você vai ver esses 400 homens se destacando. Quem foram? Foram os maiores homens do exército de Davi. Quem eram eles? Homens amargurados. Quem eram eles? Homens endividados. Quem eram eles? Homens que viviam em aperto, homens pobres de espírito. Talvez Davi estava dizendo, Senhor, eu estou dentro de uma caverna, eu estou sozinho, eu não tenho mais ninguém, eu estou enfermo, eu vou morrer. Mas Deus está dizendo o seguinte, Davi, tu acha que o teu problema é maior do que o de todo mundo? Eu vou enviar 400 homens até você, e você vai entender que o problema deles é maior do que o teu. Porque são homens endividados, homens amargurados, homens que viviam em aperto. E quem foi o líder? Davi. Davi fortalecia esses homens, e esses homens fortaleciam Davi, dizendo, Davi, tu não está sozinho. Davi, eu estou contigo. Deus está te dizendo, eu vou levantar pessoas no meio dessa peleja para te ajudar. Eu vou levantar pessoas no meio dessa guerra para você ajudar. Você está pensando que o teu problema é pior? Se prepara que Deus vai enviar pessoas com um problema maior do que o teu. E quem vai sustentar elas? Você. Feche teus olhos nessa noite. Se coloca nessa posição, meu irmão. Se coloca nesse lugar, meu irmão. Ainda que você esteja nessa caverna, Deus está dizendo, eu estou contigo. Ainda que tu esteja nesse deserto, Deus está dizendo, eu estou do teu lado. Ainda que você esteja nessa caverna e esteja dizendo, eu estou sozinho, Deus está te dizendo, eu vou levantar homens, e através desses homens vai surgir exército. Deus, eu quero entregar a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. Pai, a tua palavra diz no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Deus está renovando força de crente aqui nesse lugar. Deus está renovando aqui. Deus está renovando. Você não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser mais a mesma. Aonde você estiver, tem uma unção de renovo, tem uma unção de graça. Receba nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua igreja, a tua unção, a tua graça. Visita a casa dela. Visita a casa dela. Mude o cativeiro e a história, para que eles saibam que a unção que elas receberam vai fazer a diferença para ajudar aqueles que precisam. Deus, eu quero entregar a tua igreja nas tuas mãos, profetizar a vitória. Em nome de Jesus, quem crê, diga graça.